O milagre que a ciência não explicou. A mulher que ajoelhou e despertou a vida. Há verdades que o dinheiro não compra e há milagres que a ciência não explica. Existe um território onde as mãos calejadas fazem o que os diplomas emoldurados jamais conseguiram, onde o amor puro se torna medicina e a fé se reveste de coragem para enfrentar o impossível. Na cobertura de um arranha-céu que tocava as nuvens, como se quisesse arranhar o próprio céu, vivia Thomas Whitmore, um homem cujos bolsos transbordavam fortunas, mas cujo coração sangrava em silêncio. Ele era o rei de um império financeiro, comandava mercados, movia montanhas de capital com um único telefonema, mas diante do berço de seu único filho, Rafael, de apenas 6 anos, ele não passava de um mendigo, implorando por migalhas de esperança. O menino de olhos azuis, que já não brilhavam mais, jazia imóvel numa cama que mais parecia um altar de sofrimento, conectado a máquinas que respiravam por ele, cercado pelos melhores médicos de 3 continentes que erguiam suas mãos em rendição. Eles haviam tentado tudo, esgotado protocolos, consultado sumidades, mas o diagnóstico permanecia cruel e implacável como uma sentença sem apelação. Foi quando ela entrou naquela mansão de mármore e vidro. Maria Santos, 52 anos, mãos ásperas de tanto esfregar pisos alheios, sorriso simples que carregava a sabedoria de quem conheceu a fome, mas nunca perdeu a doçura, contratada apenas para manter o brilho superficial de um lugar que por dentro estava coberto pela poeira do desespero. Mas Maria trazia consigo algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar, algo que nenhuma universidade poderia ensinar, um conhecimento ancestral que corria nas veias de sua avó curandeira e que ela guardava como tesouro sagrado em seu coração de mãe, que já havia perdido um filho e sabia exatamente o peso daquela dor. Thomas Whitmore não dormia há semanas. Seus olhos carregavam bolsas profundas que pareciam vales escavados pela angústia, e seu terno impecável de milhares de dólares pendurado no corpo como um farrapo porque ele havia perdido 10 quilos desde que Rafael adoecera. Ele passava as noites sentado numa poltrona ao lado da cama hospitalar, montada em seu próprio lar, observando o peito miúdo do filho subir e descer mecanicamente com a ajuda de tubos e aparelhos que apitavam em coros sinistros. Cada bip, uma lembrança de que a vida do menino pendia por um fio invisível que poderia se romper a qualquer instante. A esposa de Thomas, Constance, havia partido 6 meses após o diagnóstico. Não fisicamente, mas emocionalmente, ela simplesmente desapareceu para dentro de si mesma, refugiando-se em clínicas de repouso na Suíça, onde passava os dias sedada para não sentir a dor que ameaçava despedaçá-la por completo. Thomas estava sozinho. Absolutamente sozinho, cercado por uma equipe médica de elite que custava uma fortuna por dia, mas que já não tinha nada mais a oferecer além de olhares piedosos e prognósticos sombrios murmurados em corredores de mármore italiano. O penthouse ocupava os 3 últimos andares de um edifício que dominava a skyline da cidade como um monumento à ambição humana. Janelas do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas de um mundo que parecia minúsculo lá embaixo, onde formiguinhas humanas corriam de um lado para outro em suas vidas comuns, sem saber que ali nas alturas um homem poderoso estava sendo derrotado pela própria impotência. Os cômodos eram decorados com obras de arte que valiam milhões, lustres de cristal que pareciam constelações capturadas e presas ao teto, pisos de mármore polido que refletiam tudo como espelhos líquidos. Mas nada daquilo importava, nada daquilo tinha qualquer significado, quando o único tesouro verdadeiro de Thomas definhava dia após dia, semana após semana, mês após mês. O menino havia sido saudável e vibrante, correndo pelos corredores vastos daquela casa, rindo alto,
enquanto brincava com seus brinquedos caros, que ele mal notava, porque o que ele realmente queria era apenas a atenção do pai, que vivia ocupado demais construindo impérios. Até que um dia, Rafael simplesmente desmaiou durante o café da manhã. E desde então, sua vida se transformou numa batalha contra um inimigo invisível que nem os maiores especialistas conseguiam identificar completamente. Os médicos vieram do mundo inteiro. Neurologistas de Harvard, especialistas em doenças raras de Londres, gurus da medicina alternativa da Índia, todos convocados pelo dinheiro ilimitado de um pai desesperado que estava disposto a gastar cada centavo de sua fortuna se isso significasse uma única chance de salvar seu filho. Eles realizaram exames cujos nomes Thomas nem conseguia pronunciar. Administraram medicamentos experimentais que custavam mais que carros de luxo. Tentaram terapias inovadoras que estavam ainda em fase de teste, mas nada funcionava. O corpo de Rafael continuava desligando aos poucos, seus sistemas entrando em colapso lento e inexorável, como um castelo de areia sendo levado pela maré. E tudo o que a medicina moderna podia fazer era prolongar o inevitável enquanto oferecia falsos confortos embrulhados em termos técnicos que soavam mais como sentenças de morte do que diagnósticos. Thomas tinha acessado todos os recursos que o dinheiro e o poder podiam comprar, mas estava descobrindo da maneira mais dolorosa possível que existem territórios onde nenhuma quantia de dinheiro tem qualquer valor, onde os bilhões em contas bancárias não passam de números vazios, incapazes de comprar mais um segundo de vida para quem amamos. Foi nesse cenário de desespero silencioso que Maria Santos entrou pela primeira vez naquela mansão suspensa nas nuvens. Ela havia sido contratada pela governanta principal, que precisava de ajuda extra para manter aquele palácio funcionando enquanto a família atravessava sua tragédia particular. Maria não sabia exatamente o que encontraria, apenas que era um trabalho bem remunerado numa casa de gente rica, o tipo de oportunidade que ela não podia recusar porque precisava sustentar 2 netos que criava sozinha desde que sua filha morrera num acidente de trânsito 3 anos atrás. Ela chegou numa manhã de inverno, quando o sol lutava para atravessar as nuvens cinzentas e a cidade lá embaixo parecia coberta por um manto de melancolia. Subiu pelos elevadores privados que a levaram direto ao penthouse, carregando sua bolsa velha de pano onde guardava seus materiais de limpeza e uma marmita simples com arroz e feijão que ela mesma havia preparado antes de sair de casa às 5 da manhã. Quando as portas do elevador se abriram, Maria pisou num universo completamente diferente do seu. O cheiro era de dinheiro, de luxo, de uma vida que ela só conhecia através das novelas que assistia à noite, quando finalmente podia descansar. Mas havia algo mais no ar daquele lugar. Algo que seus instintos aguçados por décadas de vida dura conseguiam farejar imediatamente. Havia tristeza impregnada nas paredes. Havia desespero flutuando como uma névoa invisível. Havia o odor inconfundível da morte rondando como um predador paciente. A governanta, uma mulher séria de meia-idade chamada Lúcia, deu instruções rápidas a Maria. Quais cômodos limpar, quais áreas evitar, horários, procedimentos. Mas então baixou a voz e acrescentou em tom confidencial que havia um menino doente na casa, muito doente, e que ela deveria ter cuidado para não fazer barulho perto do quarto dele, não perturbar os médicos e enfermeiras que entravam e saíam constantemente, não fazer perguntas, apenas fazer seu trabalho e ir embora. Maria assentiu com sua quietude característica, mas algo dentro dela se agitou. Ela era mãe. Havia perdido um filho para a leucemia quando ele tinha apenas 8 anos. Havia passado noites em claro segurando aquela criança nos braços enquanto ela definhava
porque não tinham dinheiro para tratamentos adequados, havia enterrado seu menino num caixão branco que ela mesma ajudou a pagar, vendendo o único anel de ouro que possuía, a aliança de casamento que era tudo o que restava, do marido que a abandonara. Maria conhecia aquela dor, reconhecia o cheiro dela, sabia exatamente o peso que aquela casa carregava, mesmo antes de ver o menino ou conhecer a história completa. Ela começou seu trabalho em silêncio, esfregando pisos que já estavam impecáveis, polindo superfícies que já brilhavam, organizando objetos caros que ela tinha medo de quebrar. Mas seus olhos observavam tudo. Sua alma sensível captava cada detalhe que outros não notariam. Os retratos de família nas paredes, mostrando um menino sorridente, de cabelos loiros e olhos brilhantes, que parecia ter sido fotografado num tempo que já não existia mais. Os brinquedos ainda espalhados numa sala de jogos enorme, mas cobertos por uma fina camada de poeira, porque ninguém brincava com eles há muito tempo. Os sapatos pequenos alinhados numa prateleira como lembranças de uma infância interrompida. Maria limpava, mas também observava os médicos passando com suas pastas cheias de papéis e suas expressões graves. Via enfermeiras empurrando carrinhos com medicamentos e equipamentos. Notava Thomas Whitmore caminhando como um fantasma pelos corredores, um homem alto e imponente que parecia ter encolhido sob o peso de uma dor maior que seu próprio corpo podia suportar. Foi no terceiro dia que Maria finalmente viu o menino. Ela estava limpando o corredor perto do quarto quando a porta se abriu e Thomas saiu, seus olhos vermelhos de tanto chorar. E por um breve segundo, antes que a porta se fechasse novamente, Maria conseguiu vislumbrar a cena lá dentro. Uma cama cercada por máquinas piscantes, tubos e fios saindo de todos os lados, e no meio de tudo aquilo, um corpinho pequeno e pálido, tão imóvel que parecia uma estátua de porcelana, tão frágil que parecia que um sopro de vento poderia desfazê-lo em pó. O coração de Maria se partiu naquele instante. Ela viu seu próprio filho naquela cama, reviveu sua própria tragédia, sentiu novamente aquela angústia de ver uma criança definhando enquanto você não pode fazer absolutamente nada, além de assistir impotente. Mas algo diferente aconteceu dentro dela naquele momento, algo que ela não conseguia explicar com palavras. Uma certeza profunda, quase como uma voz vinda de um lugar sagrado dentro de sua alma, sussurrou que ela estava ali por uma razão, que aquele encontro não era coincidência, que suas mãos calejadas tinham um propósito naquela casa que ia muito além de esfregar pisos e polir móveis. Maria carregava dentro de si uma herança que vinha de muito longe. Sua avó, Dona Benedita, havia sido uma curandeira respeitada no interior do Nordeste. Uma mulher que conhecia cada planta, cada raiz, cada folha que a terra oferecia como remédio, que misturava orações antigas com conhecimento prático transmitido através de gerações incontáveis. Maria havia crescido aos pés da avó, aprendendo sem perceber, absorvendo aquela sabedoria como uma esponja absorve água, memorizando receitas de chás e ungüentos, decorando cantigas e rezas que pareciam ter poder próprio, observando milagres pequenos acontecerem nas mãos rugosas da velha senhora, febres que baixavam com compressas de folhas, dores que sumiam com massagens de óleos preparados, feridas que cicatrizavam com cataplasmas de ervas. Quando a avó morreu, Maria havia guardado aquele conhecimento como um tesouro secreto no fundo do coração, usando-o às vezes para cuidar dos netos quando ficavam doentes, preparando o chazinho simples quando alguém na vizinhança precisava, mas sempre com discrição, porque o mundo moderno ria daquelas práticas antigas, chamava tudo aquilo de superstição, de ignorância, de coisa de gente atrasada. Mas ali, naquela casa de luxo, onde a medicina mais avançada do mundo havia falhado,
onde o dinheiro infinito não conseguira comprar a cura, onde os diplomas emoldurados nas paredes não tinham respostas, Maria sentiu que talvez, apenas talvez, aquele conhecimento antigo que ela carregava pudesse fazer diferença. Não porque ela fosse arrogante o suficiente para achar que sabia mais que os médicos, mas porque ela entendia que existe uma dimensão do cuidado que vai além da ciência, um território onde o amor e a fé operam de maneiras que nenhum microscópio consegue enxergar, onde a conexão humana genuína pode ser o catalisador para despertar forças de cura que dormem adormecidas dentro de cada ser vivo. Maria não tinha certeza de nada, mas tinha fé. Aquela fé inabalável de quem já passou por tanta coisa que não tem mais medo de nada. Aquela fé teimosa de quem já foi esmagado pela vida, mas se levantou de novo e continuou caminhando, porque desistir simplesmente não é uma opção. Por dias, Maria observou e esperou, procurando o momento certo, a oportunidade adequada. Até que numa tarde Thomas saiu do penthouse para uma reunião urgente que não podia mais adiar, e as enfermeiras aproveitaram para fazer uma pausa, deixando o menino monitorado apenas pelas máquinas por alguns minutos. Maria viu sua chance e, com o coração batendo como um tambor de guerra no peito, entrou silenciosamente no quarto onde Rafael jazia, aproximou-se daquela cama que parecia um altar de sofrimento, olhou para aquele rostinho, pálido que poderia ser o rosto de qualquer criança do mundo, poderia ser o rosto do filho que ela havia perdido. E naquele momento, Maria tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela iria tentar. Mesmo que a mandassem embora, mesmo que rissem dela, mesmo que ninguém acreditasse. Ela iria tentar, porque não fazer nada era uma traição à memória de seu próprio filho. Era desperdiçar o conhecimento que sua avó havia lhe dado. Era virar as costas para um menino que precisava de ajuda quando ela talvez, apenas talvez, pudesse fazer alguma diferença. E foi assim. Com mãos trêmulas, mas determinadas, com o coração cheio de uma mistura de medo e esperança, que Maria Santos começou sua missão impossível. Ela tocou pela primeira vez a testa gelada de Rafael, e naquele toque simples, no contato daquela mão calejada com aquela pele fria, algo antigo e poderoso começou a se mover. Algo que a ciência ainda não consegue nomear, mas que todas as mães do mundo conhecem intimamente. Aquela força misteriosa que faz lobas ferirem leões para proteger suas crias, que faz mulheres frágeis levantarem carros para salvar seus bebês, que faz o impossível se tornar possível quando o amor verdadeiro entra em ação. E Maria sussurrou baixinho, quase como uma promessa sagrada, quase como um juramento feito aos céus e à memória de seu filho morto. Eu vou tentar te trazer de volta, meu menino. Eu vou tentar com tudo o que eu tenho, com tudo o que eu sou, porque você merece viver, merece correr e brincar e crescer. E se existe alguma força neste universo que ainda escuta as orações de uma mãe que já perdeu um filho, peço que me guie agora, que use minhas mãos como instrumento, que faça de mim um canal para o milagre que este pai desesperado tanto precisa, porque no fim das contas, todos nós somos iguais diante da dor, ricos ou pobres, poderosos ou humildes, todos sangramos da mesma cor quando nossos filhos sofrem, todos nos tornamos mendigos, implorando por misericórdia quando o que amamos está em perigo, e é nessa igualdade profunda que reside nossa verdadeira humanidade, nossa conexão mais sagrada. O Claude pode cometer erros, confira sempre as respostas. Maria nunca foi uma mulher que precisou pedir permissão para fazer aquilo que seu coração já sabia que era certo. Desde pequena, fora ensinada pela avó que alguns chamados não vinham da razão, mas de um lugar muito mais profundo, o lugar onde a fé e o amor se encontram e se abraçam.
E foi exatamente esse instinto, quase ancestral, que a guiou naquele dia cinzento, em que entrou pela primeira vez no quarto, onde o pequeno Rafael lutava pela vida com a fragilidade de uma chama prestes a se apagar. O ambiente tinha cheiro de hospital, metal, álcool, silêncio pesado e máquinas que marcavam o ritmo da esperança. Mas havia algo naquela criança que chamou Maria como um sussurro. Talvez fosse o rosto sereno demais para alguém tão pequeno, ou talvez fosse a presença desesperada de Thomas, o pai, sentado em silêncio num canto do quarto, segurando a própria respiração na tentativa de não desmoronar. Ele olhava para o filho como quem já havia chorado lágrimas suficientes para esvaziar o próprio corpo. Ninguém sabia ao certo o que movia aquela mulher de passos firmes e mãos tão calejadas quanto experientes. Uns diziam que era sua fé, outros que era a intuição de mãe, mesmo não sendo mãe de Rafael, mas Maria não dava ouvidos a opiniões. Quando viu o menino imóvel, respirando por máquinas, os olhos semicerrados sem brilho, algo dentro dela se rompeu e ao mesmo tempo se acendeu. E foi como se todas as histórias que sua avó havia contado sobre curas, rezas, plantas, óleos, banhos, cantigas, benzimentos, renascessem de uma só vez. Sem pedir autorização, sem consultar qualquer protocolo, ela se ajoelhou ao lado do leito e tocou a mão gelada do menino com tanta delicadeza que parecia temer acordar as próprias lágrimas que insistiam em ficar guardadas. Não disse nada, apenas começou. Maria voltava para casa todas as madrugadas durante aquele período. Saía do hospital enquanto o sol ainda dormia e caminhava pelas ruas vazias da periferia onde morava, carregando nos bolsos várias ervas que plantara num pequeno canteiro construído com restos de madeira. Ali cresciam capim-santo, hortelã, camomila, manjericão, guaco, todas as plantas que sua avó jurava terem poderes de cura, desde que usadas com fé verdadeira. Durante a madrugada, dentro de sua cozinha simples, com o barulho contínuo da geladeira antiga como testemunha, ela preparava chás, garrafadas, cataplasmas, óleos. A luz de uma única vela iluminava seu trabalho, criando sombras nas paredes que pareciam dançar ao ritmo das orações que ela sussurrava. Eram palavras antigas, quase esquecidas, vindas de uma ancestralidade humilde, mas poderosa. Ela colocava água para ferver, esmagava folhas entre os dedos, misturava tudo em potes de vidro que guardava com cuidado. No final, sempre erguia os olhos para o céu, mesmo que estivesse dentro de casa, e dizia: Avó, guia minhas mãos. Senhor, guia meu coração. E voltava para o hospital antes que o sol despertasse. Os médicos viam tudo com ceticismo. Para eles, Rafael estava entre a vida e a morte, sustentado pela tecnologia e pela frágil esperança de um milagre improvável. Alguns até tentavam convencer Maria a não mexer no menino, dizendo que aquilo não adiantaria. Mas ela continuava. Não era teimosia, era devoção. Cada gesto dela era carregado de amor. Colocava cataplasmas mornos no peito e nas costas do menino. Massageava seus pés com óleo de copaíba, aquele mesmo óleo que sua avó guardava como ouro, e cantava cantigas de ninar que pareciam ter sido sopradas pelos anjos. Thomas assistia tudo sem saber se deveria acreditar ou se estava apenas se agarrando à última esperança possível. No começo, nada mudou. Rafael permaneceu imóvel, silencioso, frágil. Mas Maria não desanimou. Ela sabia, sentia, que a cura não acontece sempre na velocidade do mundo, mas na velocidade da fé. Até que um dia, algo aconteceu. Foi tão sutil que poderia ter passado despercebido, enquanto ela massageava os pezinhos gelados do menino. Aqueles pés tão pequenos que cabiam inteiros em suas mãos. Um dedo se moveu. Apenas um. Mas para Thomas, que observava de longe,
Aquilo foi como ouvir um trovão num céu limpo. Ele prendeu a respiração e deu um passo à frente. "Você viu isso?" ele perguntou, a voz tremendo. Maria não respondeu. Continuou massageando, mas um pequeno sorriso brotou no canto de sua boca. Ela havia sentido também. No dia seguinte, enquanto ela cantava baixinho, uma das pálpebras de Rafael tremeu. Não abriu, apenas tremeu, como uma borboleta tentando sair de um casulo invisível. Thomas observou, com os olhos marejados e a esperança acendendo outra vez, mesmo que ele tivesse medo de acreditar. "Ele está reagindo", disse em um sussurro, como quem fala com Deus. E então, em outra manhã, veio algo ainda mais milagroso. O menino soltou um suspiro vindo dos próprios pulmões, sem ajuda das máquinas. Um som simples, humano, pequeno, mas que no coração de Thomas e Maria soou como uma trombeta celestial anunciando vida. Os médicos ficaram perplexos. Segundo os protocolos, isso não era possível. Mas ali, diante deles, estava uma vida respondendo não à tecnologia, mas a algo muito mais invisível e poderoso. E então chegou o domingo. Aquele domingo que Maria jamais esqueceria, nem se vivesse 100 anos. O sol entrou pela janela do quarto hospitalar com uma força tão suave que parecia tocar cada canto da sala, derramando luz sobre o rosto de Rafael. Aquele quarto, sempre tão frio, parecia, pela primeira vez, acolhedor, como se o próprio céu tivesse aberto as portas e permitido que um raio de esperança descesse até ali. Maria estava sentada ao lado do menino, segurando sua mão, cantando uma melodia quase inaudível. Thomas estava encostado na parede, exausto, mas atento. E então, inesperadamente, como quem volta de um sonho profundo, Rafael abriu os olhos. Devagar, muito devagar, como se o mundo fosse luminoso demais para quem esteve tanto tempo adormecido. Seus olhos procuraram algo, alguém. Seus lábios se moveram, tentando formar um som. Maria se inclinou, sentindo o coração bater tão rápido que parecia querer escapar do peito. "Rafael", ela sussurrou com a voz embargada. E foi então que tudo aconteceu. O menino abriu os olhos por completo, olhou diretamente para o rosto de Maria e disse, com a voz mais fraca e mais poderosa que já existiu: "Mamãe." Não olhou para Thomas, nem para os médicos. Olhou para ela. Para aquela mulher simples, de mãos calejadas, que não tinha laços de sangue com ele, mas tinha o tipo de amor que ultrapassa qualquer explicação lógica. As lágrimas escorreram pelo rosto de Maria com a força de rios libertos. Thomas desabou de joelhos, colocando as mãos no rosto, chorando de gratidão e incredulidade. Os médicos, antes tão céticos, ficaram em silêncio absoluto. Um silêncio que reconhecia que ali havia acontecido algo que ciência nenhuma explicaria. Rafael não precisava entender. Em sua inocência, soube apenas ver aquilo que o salvou: amor. Aquele amor que cuida quando tudo parece perdido, que abraça quando o mundo desaba, que insiste quando todos desistem. O amor que Maria carregava como herança, passado por gerações, vindo das mãos enrugadas de sua avó, que aprendera com outra avó, e assim por diante. Uma sabedoria humilde, silenciosa, mas poderosa como um milagre. Ao longo dos dias seguintes, o menino recuperou forças. Começou a se sentar, a sorrir, a falar pequenas palavras, e em cada avanço Maria estava lá. Não porque queria reconhecimento, mas porque seu coração não saberia estar em outro lugar. Thomas, transformado pela gratidão, nunca se cansou de dizer: "Você salvou meu filho, Maria. Você trouxe meu menino de volta." Mas ela sempre respondia com a mesma voz calma: "Não fui eu sozinha. A fé faz o impossível quando o amor guia as mãos." E talvez essa fosse a verdade que tantas pessoas esquecem, porque no fim das contas não são os diplomas pendurados na parede que definem a grandeza de alguém, nem as riquezas guardadas em cofres.
O que transforma o impossível em realidade é a grandeza do coração, esse tesouro silencioso que muitos carregam sem perceber o poder que tem. A verdadeira nobreza nunca precisou de coroas, nunca precisou de castelos. A verdadeira nobreza está nas mãos que servem com amor, nos olhos que enxugam lágrimas, nos gestos simples feitos com fé. E Maria, com seu avental gasto e suas mãos marcadas pelo tempo, provou ao mundo inteiro que os maiores milagres não acontecem em salas cirúrgicas iluminadas. Eles acontecem nos cantos humildes do coração humano, onde a fé, o amor e a esperança se encontram para acender uma luz que nem a noite mais escura consegue apagar. Porque quando o amor decide agir, até o impossível aprende a se ajoelhar diante dele.